Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Eu vou precisar de paciência dos irmãos. Estou notando que a minha voz está... Estou fanho, né? Mas nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Estou acometido de uma sinusite, mas o nosso Deus é Deus de cura. E não é isso que nos para, né? É só ter uma paciência para sentir aí a voz meio estranha, mas estamos juntos. Vamos lá, queridos, para Evangelho de Mateus, o capítulo é o 23, verso 37, e nós vamos ler a palavra do Senhor na tradução da Nova Versão Internacional. E eu quero compartilhar aqui nessa manhã, falar um pouquinho sobre carinho. E não é um carinho de uma pessoa qualquer, é o carinho de Deus. Eu sei que você tem sido privilegiado, privilegiada, com esse toque e com esse olhar do carinho de Deus para com a sua vida. Mas nós precisamos notar, precisamos dar valor e corresponder com este carinho. Então, diz assim, versículo 37 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Podem sentar, irmãos. Amém. Agora me quebrou, porque eu preciso de mais força na voz aqui. Tá? Então, como nós vamos compartilhar sobre a expressão o carinho de Deus, a frase o carinho de Deus, nós precisamos compreender o significado dessa palavra. O significado da expressão carinho. No dicionário da língua portuguesa, tem dois sentidos essa palavra para nossa compreensão. Primeiro sentido, trata de manifestação delicada, que pode ou não envolver contato físico, de apreço, amor ou meiguice. Aí é esse significado de carinho. Primeiro. Então é o sentido mais comum, né? Vou fazer um carinho. Como se fosse um cafuné. Eu estava lembrando disso aqui do carinho, cafuné. Eu lembro que na casa do meu tio, quando era criança, tinha um papagaio. Quem já fez um carinho no papagaio? Achava engraçado que a gente tinha na cabecinha dele assim, ele ia só fazer assim. Quase caía da casinha dele. Fechava o olhinho, pá, na hora que você soltava ele. Aí de novo ele... E a criançada ria a valer com aquele papagaio e as manifestações dele. Engraçado que quando parava, passava um tempinho ele, quer carinho, quer carinho. Ele falava, quer carinho, quer carinho. Alguém ensinou ele a falar isso? Aí a galera ia lá e tá... Né? Quem não gosta de carinho quando você está precisando de um aconchego, um carinho de mãe, um carinho de pai, um carinho do seu esposo, da sua esposa? Todos nós precisamos, um afago. Mas quando nós falamos aqui do carinho de Deus, não é esse carinho popular que nós estamos aqui compartilhando. É o carinho na expressão cuidado. Na expressão do segundo sentido do dicionário é desvelo, ou seja, se dar para cuidar. Então é sobre esse sentido. Da expressão carinho de Deus é cuidado.
Quando Jesus fala aqui para Jerusalém após a rejeição que ele sofreu, porque eles pegaram em pedras para o apedrejar, o rejeitando, nesse momento praticamente já estava fechada a traição. Você lê a palavra, você vai ver que já havia a negociata de Judas com os homens da lei, com os sacerdotes, uma conspiração para o matar. Em várias ocasiões, Jesus só não foi morto porque não era chegada a hora. Como ele mesmo diz, ainda não é minha hora. Então ele emite para Jerusalém aqueles para os quais ele foi o enviado, o Messias. Jerusalém, Jerusalém. Ele não está falando para a cidade das pedras, ele não está falando para a cidade milenar, ele está falando para as pessoas que Deus havia escolhido para salvar. E aqui quando eu falo, irmãos, as pessoas que Deus havia escolhido para salvar, nós temos que tomar cuidado com isso, porque foram aqueles que Ele escolheu para salvar que o rejeitaram. E aí, cabe a nós vermos se nós estamos dando valor ao cuidado de Deus, ao seu investimento, fala de desvelo, ou seja, tirou a nuvem sobre a vela, se nós estamos aproveitando a revelação. Imagina você que Jesus foi aquele mesmo que eles sabiam, que curou os leprosos, que ressuscitou os mortos, que multiplicou pães e peixes, mas eles estavam decididos a rejeitá-lo. Então nem sempre, e isso também se traduz na nossa vida comum, popular, ou seja, nossa convivência, que os carinhosos têm valor. Se nós formos olhar, portanto, para os nossos pais, para as mães, quantos desvalorizados. Alguns deram a vida toda para o cuidado para com os filhos, mas na velhice não têm a recíproca do investimento que fizeram. Nós que, principalmente nós pastores, que militamos mais no relacionamento mais com as pessoas, quantos idosos, pais e pessoas reclamam conosco, esquecido dos meus filhos, às vezes um pouquinho, né, tem um pouquinho de dengo nesse negócio, um pouquinho, mas é porque as pessoas precisam, mas Deus nunca nos abandona. A questão toda é se nós estamos dando valor ao Senhor. Se nós não estamos abandonando. E aqui nessa manhã, o cuidado de Deus para conosco é exatamente nesse sentido, nos chamar a atenção. Somos tratados, Deus tem nos cuidado, e nós para com Ele, temos dado valor ao cuidado de Deus? Então nós precisamos conhecer alguma coisa de Deus em relação a isso. Nosso Senhor foi quem inaugurou o carinho. Ele quem forjou isso. Vamos para 1 João capítulo 4, verso 10. Principalmente o cuidado de Deus em nossa vida. Hoje tudo na NVI, tá, Miguel? 1 João capítulo 4, verso 10. Olha o que diz. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. A expressão aqui que me chama a atenção para a inauguração do carinho de Deus, e aí eu estou falando do carinho de Deus, do cuidado de Deus para com você, para conosco, igreja, para com o ser humano, mas Ele quem nos amou. Foi Ele quem nos amou. Nós temos até uma música, né? Ele que nos amou primeiro, não é isso? Ele foi quem nos amou. E não parou em apenas manifestar teoricamente o seu amor, como acreditam os deístas, de que Deus tenha manifestado o amor, formou o mundo, colocou o homem e deixou a sua própria sorte, ou seja,
a sorte do destino. Na língua árabe, maktub. Na língua do Oriente, o ser humano se cuida. É a lei das causas e dos efeitos. Cada um na conta de si. E aí, como resultado final, é o seguinte: aqueles que entenderam que precisam de Deus e resolveram, têm o paraíso. Quem não resolveu, será destruição plena. O judaísmo, o Islã, todos eles creem dessa forma e são as origens da cristandade. Mas Cristo nosso Senhor veio para mudar esse entendimento. Nós não estamos ligados aos resultados. Nós estamos ligados ao causador dos resultados. Ele enviou seu Filho, Jesus, quem nos cuida. Foi Ele quem abriu a porta. É Ele que é o caminho. Ele é a nossa salvação. Sem Ele, estaríamos perdidos. Irmãos, não adianta você ser bonzinho, não adianta você fazer boas ações, nada disso vai mudar o resultado final, se Jesus não estiver na causa, porque Ele é o Senhor da salvação, Ele é o Deus salvação. Os sermos de boas ações, o sermos braço e extensão do cuidado de Deus para com as pessoas, não é porque nós estamos buscando a aprovação de Deus, é porque Deus está em nós nos aprovando para fazer. Quem tem Jesus, cuida. Quem tem Jesus, estende as mãos. Quem tem Jesus, valoriza o cuidado de Deus para consigo e por isso executa o serviço que nós chamamos de ministério. Cuidado para com as pessoas, fazer discípulos. Não o contrário, nós fazemos isso para ter Deus. Essa é a ideia errônea. Eu sou bonzinho, eu faço boas ações, eu distribuo bens para os pobres para ser aprovado para Deus. Deus não aprova isso. Não é dessa forma. Nós temos Deus e por isso. E essa é a razão. Porque o cuidado está entranhado em nós, porque o carinho está em nós, porque o próprio Deus está em você. Você é o templo do Espírito Santo, a morada dos Deus vivos. Está lá em 1 Coríntios 3, verso 16. Todos entendem isso, essa diferença, irmãos? Se nós não entendermos essa diferença, se nós não entendermos a via inversa do cuidado de Deus para conosco, do que a prática do mundo e a mensagem mundana faz, nós vamos estar totalmente equivocados, enganados por Satanás. Você não é bonzinho para alcançar a Deus. Deus é que é bom e alcançou você. Entendeu a diferença? Repita comigo. Deus é que é bom e cuida da minha vida. Olha o verso que o diabo põe na mente das pessoas. Você precisa ser bom para alcançar a aprovação de Deus. Sim, irmãos, isso nunca vai acontecer. O ser humano é falho em sua natureza. O bom está em nós, para que nós venhamos a ser aprovados, não porque nós merecemos, mas porque Cristo foi em nosso lugar na cruz. Isso nós precisamos entender. Quando entendemos isso, nós sabemos que Ele nos amou primeiro, apesar dos nossos pecados. E foi exatamente na cruz que Ele serviu de sacrifício e derramou sangue para a nossa vida. Então, o carinho de Deus, além de ser Ele o inaugurador, é Ele quem investe nesta ação em sua vida. O carinho de Deus é investimento de vida. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 15, versos 13 a 15. Vamos acompanhar na tela aí. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Pela
contrário senso aqui da palavra, vamos para o último versículo, que é o verso 15, ele fala: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Quando o Senhor Jesus está falando isso aqui, ele está dizendo assim: olha, vocês não são subalternos, vocês são iguais. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos iguais. Porque a revelação ao Filho foi dada a nós. Olha que privilégio. Que elevação de status do carinho e cuidado de Deus. Deus está cuidando, Deus tem carinho por você. A ponto de não te deixar às escuras, sem entendimento, sem compreensão, sem a revelação, como um empregado. Não. Você sabe. Você tem ciência. O Espírito Santo está lhe iluminando, hoje mesmo, em relação ao cuidado que Deus tem para com a sua vida. Nós somos sabedores. Agora, subindo. Lá na primeira frase. Põe para mim de novo, Miguel. Olha que expressão gloriosa do verso 13 de João capítulo 15. Ninguém tem maior amor. Vamos repetir? Mais uma vez. Ninguém tem maior amor. Ninguém tem. Mantenha aí, por favor, Miguel. Ninguém tem. Não tem amor de mãe, não tem amor de pai, não tem amor de apaixonados. Ninguém tem maior amor do que este. Como é que essa prova desse amor maior se dá? É que ele foi à morte em nosso lugar. O maior sacrifício de Jesus, queridos, não pense você, não foram as chicotadas, não foi a coroa de espinho, não foi os pregos cravados nas mãos. Essa visão dessa dor toda é para nós que somos humanos. Mas a maior dor do Senhor foi quando ele estava já pregado na cruz. E então veio o rompimento de uma relação que nunca teve. Deus teve um rompimento em si mesmo. Um abandono que Deus nunca havia sentido e nunca havia se experimentado. Foi quando ele expressa: Deus meu, por que me desamparaste? Nesta hora, o Cristo, o enviado, recebeu sobre ele a carga de todo o pecado da humanidade. Antes dele ter vindo ao mundo, desde Adão até ele, e depois dele até o fim dos tempos, quando Deus decidir que não vai nascer mais nenhum ser humano em pecado. Imagina isso. Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento da dor de humano estava sobre ele. Esse foi o maior sacrifício, porque ali Jesus, o ser humano, esvaziado da sua posição de Deus, vai à morte para que nós tenhamos vida eterna. Uma coisa, irmãos, é alguém sofrer um acidente e aí falecer instantaneamente, não tem o que fazer. Mas outra coisa é alguém ir para a morte sabendo que ele está morrendo não por causa dele. E o pior, ele está sacrificando aquilo que nunca foi sacrificado. Foi o que Jesus fez por nós. Então o que Deus espera de nós em relação a este investimento de vida? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Fica parecendo que agora Deus está exigindo de nós uma coisa sacrificial, muito pesada, difícil de ser vivida. Meu amado, aí agora é fácil. Porque o pior ele já fez: morrer. O pior ele já fez: morrer em pecado. É o pior. Morrer
para o castigo eterno. Ele levou sobre si a nossa dor. A ponto de, na interpretação das Escrituras, nós vemos que ele foi ao inferno. Morreu, foi para o inferno. Pensou um negócio desse? Jesus morreu e foi para o inferno, irmãos. A Bíblia fala isso. Foi para o inferno por nossa causa. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Ele era o Senhor do inferno. Ele é o Senhor da morte. Ele morreu por nossa causa. Vai pagar no inferno? O inferno não pôde subsistir a ele. A morte não pôde vencê-lo, porque ele era Senhor e é Criador da morte. Não pôde vencê-lo. Todos se curvam diante dele. E a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Cristo, para a glória de Deus. É onde ele promove toda a nossa salvação. Captura a chave da morte e do inferno, coloca o próprio inferno sobre seu domínio, e a Bíblia diz que todas as coisas passam a ser de seu governo, por autoridade. Ele é Senhor de tudo. Todo o poder, diz Jesus, é-me dado no céu e na terra. Não tem nada fora. Uma vez então que nós já conhecemos isso, irmãos, ser amigo de Deus é simples. Não é por seu sacrifício, mas é por sua retribuição, sua correspondência. A nossa vida não é sacrificial, a nossa vida é relacional com Deus. Nós nos relacionamos com Ele porque Ele nos amou e nós decidimos amá-lo. Irmãos, quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos de tudo para agradá-la, sim ou não? Quem é casado aí, levanta a mão. Me responda aí, você faz tudo que você quer? Quem faz tudo que quer aí, levanta a mão. Não teve jeito, tá vendo? Como? Quem é filho aí, levanta a mão. Você faz tudo que você quer? Não, seu pai fala assim, não vai fazer, meu irmão. Não vai. Eu me lembro que quando eu era mais novo, morava na casa dos meus pais, eu sempre ouvia o seguinte: enquanto você estiver na minha casa, hein? Tá aí os dois aí, ó. Enquanto você estiver na minha casa, você vai chegar a tal hora, você vai fazer de ler. A minha mãe, irmãos, ela está aí, daqui a pouco ela fica brava comigo, mas ela não deixava a gente nem namorar, não. Ó, vai ficar namorando filha dos outros, não vai poder casar, você não tem condição. Você vai lá para falar com o pai dela. Então eu tinha mais medo da minha mãe do que do pessoal que eram os pais das meninas que às vezes gostavam de mim. E aí quando chegava perto, eu falava assim: meu Deus, minha mãe vai acabar comigo se eu der algum vacilo aqui, eu ficar com alguém. Tempos diferentes, né? Tempos diferentes. Mas é porque nós, os filhos de Deus, irmão, nós sabemos que temos limites. O nosso limite está descrito na palavra. É a Bíblia que nos dá a orientação de onde nós podemos ir, onde iremos pisar que vai dar certo, como as coisas vão proceder, e nós vamos então estar dentro do bojo, do arcabouço do que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Fazer o que Jesus ordena é viver as Escrituras, viver a palavra. Eu quero trazer a seguinte frase para vocês aqui, que o carinho de Deus é investimento de vida. Olha, nada mais do que correspondência é o que Deus espera e exige de nós. Os seus discípulos são seus amigos. Nada mais do que correspondência. Ele nos ama, nós amamos. Ele cuida de nós cuidamos de sua obra. Ele investe tudo em nós investimos um pouquinho nele. Ele não precisa
é só uma questão de lealdade e de fidelidade. Enquanto o nosso carinho, ele é limitado, o carinho, ou seja, o cuidado de Deus é incomensurável. Não tem limites, não tem expressão, nem na nossa língua, capaz de expressar a grandeza deste cuidado de Deus para conosco. E nós precisamos ter entendimento disso. É incondicional o seu amor e o seu cuidado, ou seja, o seu carinho para conosco. Vamos para Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versos 8 a 10. Vai falar sobre a incomensurabilidade do amor de Deus. Lembrando que aqui, no segundo sentido que nós estamos falando desde o início, amor, carinho, cuidado, são sinônimos. Olha, mas Deus demonstra seu amor por nós. Poderia falar assim, seu carinho por nós, seu cuidado. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu acabei de falar isso. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais seríamos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Veja bem, lá atrás, irmãos, quando ainda éramos inimigos de Deus, éramos dados ao pecado, sem compreensão da salvação, do amor e cuidado de Deus, Deus nos amou enviando Jesus à cruz, e aí o Espírito Santo nos deu essa compreensão. Agora perceba você, agora então que você percebeu isso, como Deus vai cuidar da sua vida a partir de agora? Muito mais. E aí, irmãos, eu quero aqui que o Espírito Santo os ilumine para uma percepção de como o diabo usa as coisas. Às vezes nós falhamos em algo que nós consideramos tão grave, às vezes, ou então, em umas coisas tão bobas, nós falhamos. Nós damos espaço em nossa vida para umas situações tão, vamos dizer assim, ridículas espiritualmente, e por causa disso nós achamos que não temos mais o cuidado e o amor de Deus. Qual pai, qual a mãe, que mesmo que o filho erre, deixa de o amar, deixa de cuidar, deixa de abrir a porta, deixa de estender as mãos, até tira da boca para suprir? Todo pai e toda mãe faz isso. E nosso Deus é muito mais e é muito melhor do que um pai e uma mãe. Isso é a palavra. Mais forte e poderoso que o amor e carinho humano é o amor e o carinho de Deus. Vamos para Isaías 49, versos 15 e 16, e você vai ver na palavra o próprio Deus falando acerca disso. Olha aí, acompanhe comigo na tela, irmãos, para você hoje nunca mais cair nesse engodo de Satanás, de que Deus vai abandonar você por um erro que você comete. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. O que é quase impossível uma mãe esquecer de um bebê. Mas, vez ou outra, a gente vê na televisão aí, né? Mãe que jogou o bebê não sei aonde, pá. Mesmo que possa acontecer isso, eu não. Então repita comigo assim: Deus tem carinho por minha vida. Irmãos,
Vire para alguém aí, seja atrás de você, do seu lado, e fala assim, ó, Deus nunca vai esquecer de você. Viu, Gleice? Deus nunca vai esquecer de você. Sabe, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, o Espírito Santo está aqui para dizer para você, olhe para mim, Ele está aqui para dizer para você, eu não me esqueço de você. Tem coisa grave aí, por isso que Deus está falando isso aqui nessa manhã. Eu nunca me esqueço de você. Entenda que isso aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, aqui nós não trabalhamos com esse negócio, Deus está falando isso para você, não, mas Deus está falando aqui hoje para você, e você sabe o que eu estou falando com você. O Deus está falando para você. Eu não me esqueço de você. É grave. O diabo tem tentado fazer você achar que ele está esquecendo. Ele está dizendo, nunca, nunca. Às vezes a gente acha que essas coisas só acontecem na igreja pentecostal, né? Quando Deus quer falar com alguém, Ele fala. Não importa o lugar. Então, para você entender ainda mais como é o negócio, eu quero ir aqui para o versículo de número 16, para esclarecer para você em Isaías 59 como Deus trata das coisas. Isso aqui, irmãos, esse texto foi escrito milhares de dias antes de Jesus morrer. Isso quer dizer que foram anos, anos e anos, alguns centenas de anos. Cerca de uns 600 a 700 anos antes de Jesus ir à cruz, tá, gente? Quase 500 aí para um iburdoada. Olha, o que a palavra, o próprio Deus fala. Veja, olha aqui para mim, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Entendeu o que Deus estava falando para o povo de Israel ainda antes de acontecer? Mas nós já entendemos muito mais do que eles não entenderam essa expressão. É uma tatuagem, Deus escreveu. Não, irmãos, Ele gravou, é a cicatriz do cravo da cruz. É o buraco do prego. Eu gravei você na palma da minha mão. Deus está falando isso. Então, quando Deus olha para a sua vida, Ele olha para a sua vida, está gravado, não tem como esquecer. Quando nós encontrarmos com Deus, e aí você precisa entender isso, esse mistério. A gente fala assim, vou chegar lá no céu, vou ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou dizer para você, você está enganado. Você vai chegar lá e vai ver Jesus, como João viu no livro do Apocalipse, como que acabado de ser morto. Sabe aquela pele esbranquiçada de um defunto? É isso que nós vamos ver. A primeira vista vai ser essa, vai ser chocante. Sinais dos cravos, os espinhos. É assim que nós vamos ser recebidos. Depois nós vamos entrar para a celebração da vitória final. Aí nós vamos ver o homem transformado, como os discípulos viram no Monte da Transfiguração. Como João narrou, como ele é. Seus olhos como chama de fogo, seus cabelos como cacho de palmeiras. Ele não tinha nem palavra para dizer, a forma que ele entendeu, ele narrou. Sua língua como uma espada afiada.
suas pernas e os pés como latão, como torres, seu peitoral como ouro depurado. O Senhor transformado. Aí é a celebração, mas na hora do impacto é essa. Ele foi à cruz por nossa causa. Você está gravado nas palmas das mãos. Então Deus é nossa proteção. Ele encerra o versículo 16, diz, seus muros estão sempre diante de mim. Ou seja, eu estou cuidando de você. Salmos de Números 36, verso 7, demonstra que o carinho de Deus para conosco é proteção plena, integral. Irmãos, é de manhã, de tarde, de noite, é espiritual e é natural. Ou seja, é no sobrenatural e é no dia a dia. Nós temos a proteção do Senhor. O salmista diz, como é precioso o teu amor. A palavra que pode ser trocada por cuidado, nesse caso conosco, carinho, porque é a mesma. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Lembra do Salmo 91, aquele que as pessoas gostam de deixar aberto na prateleira, na casa, achando que o Salmo vai proteger? Né? Diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando, aqui ó, a sombra das tuas asas, é exatamente o que Jesus falou no texto que nós inauguramos, abrimos a mensagem dessa manhã. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Aquele povo, irmãos, eles não quiseram, mas eu quis. Eu acredito que também você queira. Quem quer, diga glória, levante sua mão. Então diga para Deus assim, eu quero, Senhor. Eles não quiseram, nós queremos. Como é que nós demonstramos que nós queremos? Sendo filhos de Deus, irmãos. Na acepção plena da palavra. Acolhendo o carinho, nos entregando ao carinho. Somos filhos de Deus. E quando nós nos entregamos ao carinho de Deus, ao cuidado de Deus, sabe o que acontece conosco? Nós temos tudo. Lembrar que tudo é 100%, né? Nós temos tudo. O seu carinho nós temos o seu amor, nós temos uma vida de glória. Nós temos tudo. Nós temos vitória sobre a sobrevivência. Nós sobrevivemos. Nós temos o socorro de Deus. Nós temos a garantia. Nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós temos garantia. Vamos para 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. Estamos encerrando, tá, irmãos? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Agora, o cuidado de Deus para conosco, né? Proteção, nós precisamos ter esse entendimento. Quem está falando isso? João, o apóstolo que entendia o que é carinho. No dia da última ceia, era ele que estava com o rosto reclinado sobre o peito de Jesus. E quando Jesus falou assim, ó, um de vós há de me trair, ele que tinha aquele carinho especial com o Senhor, perguntou no ouvido de Jesus, quem é? Jesus não falou o nome não, mas disse assim, ó, aquele que eu dei o bocado de pão molhado no vinho. Eu já compartilhei isso aqui com vocês algumas vezes, que esse costume do anfitrião, senhor da mesa, molhar um pedaço na sua taça de vinho do pão e entregar para alguém que estava à mesa, ele estava dizendo assim, ó, é o convidado, é a pessoa que eu mais estimo, mais importante. Era o carinho extremado. Sabe o que Jesus faz? Molha o pão no vinho, na sua taça,
e entrega para Judas Iscariotes. Todos eles queriam receber o pão molhado no vinho, né? Imagina o apóstolo Pedro, sou eu que vou receber, é claro, sou o melhor de todos. João, eu estou recostado aqui no peito, mas João, recostado no peito, até aquele momento queria o pão no vinho, né? Depois ele, não quero, não sou eu não. Ele entrou tanto em choque, se você ler a Bíblia, que Pedro perguntou a ele não conseguiu responder a Pedro. Os demais discípulos fizeram um julgamento acerca de Jesus, quando Jesus entrega o pão molhado no vinho para Judas. Você pode ler lá e você vai ver. Eles dizem bem assim, ó, também é ele que tem o dinheiro, é ele que comanda a bolsa. Tinha que ser ele o mais importante. Mas o dinheiro não estava só na bolsa. O dinheiro e a corrupção tinha entrado no coração de Judas. Sabe o que Jesus fez com ele naquela hora ali, irmãos? É inacreditável o que Jesus fez com ele. Jesus deu a chance a ele de se arrepender. Porque quando Jesus o considera o mais importante, era a chance dele. Eu comecei a entender uma coisa acerca de Deus para conosco, irmãos. E aí eu fico preocupado comigo. Porque quanto mais Deus nos abençoa, mais frágeis nós somos. Quanto mais abençoado e quanto mais vitória você tem, mais frágil você é. Porque Deus sabe que se você não tiver essas coisas, você não se mantém. E aí eu entendo que aquele que passa mais luta, aquele que passa mais dificuldade, aquele que se arrasta para viver, é mais privilegiado no seu amor para com Deus. Sabe por quê? Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa do Senhor. E aí Deus o usa de maneira extraordinária para mexer com quem tem muito. Para mostrar para quem tem muito que aquele que tem pouco é mais vivo em relacionamento com ele do que quem tem muito. Ah, pastor, mas isso aí é heresia. Onde o senhor tirou isso? Leia a Bíblia e veja a história de Lázaro, o que vivia na porta do rico, mendigando. Não tinha nada. Olhar para ele um miserável, na cabeça dos de fora, mas era poderoso em relacionamento com Deus. Quando ele morre, a Bíblia fala que ele não vai para outro lugar, a não ser para os braços de Abraão. Na vida e na mente de Lázaro, enquanto ele desejava comer as migalhas que caíam na mesa do rico, ele já estava nos braços de Abraão. Porque não importa a dificuldade, nem a luta que você passa, o que importa é você estar nos braços do Pai. Que coisa tremenda. Por isso o mundo não nos conhece, diz o apóstolo João, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Miguel na tela. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3, 1 e 2. Vou ler de novo. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, é real. Por isso o mundo não nos conhece. Quando fala o mundo não nos conhece, ele não compreende, não consegue engolir. Ontem, foi ontem, cadê Cláudio? Cláudio, foi arrebatado? Está lá em cima. Até o Cláudio falou assim, pastor é meio doido. Né, Cláudio? Só meio, né? Estou eu lá, irmãos, usando minha carrocinha, transportando a minha mudança, porque a gente não tem aquela condição de pagar, então o Cláudio, tadinho. Coloca na carrocinha, faz umas viagens, faz outras. Eu nem perdi as contas de quantas viagens eu fiz. Mas louva a Deus que Deus me deu uma casa. Aí, de repente, nós estamos lá manobrando o carro lá, porque manobrar um carro com aquela carrocinha, o Marcos viu. O Marcos vai entender o que eu estou falando, o Marcos está ali. Uma senhora me para,
essa carrocinha aí é do senhor? Eu falei, eu estou aqui transportando minha mudança. O senhor tem como me emprestar? Nunca tinha visto direito a mulher. Mudei para lá tem pouco tempo, né, Marcos? Eu acho que nem Marcos conhece aquele pessoal ainda, né, Marcos? Claro, prontamente, só espera eu terminar que eu entrego aqui. Aí saindo dali, o pastor Cláudio falou, pastor, é doido. Não conhece o pessoal, não sabe quem é. Vai pegar e vai entregar a carrocinha assim. Eu falei, rapaz, pediu, como que eu vou falar? Vou falar não? Deus me deu. Eu tenho, irmãos, quem não sabe servir, não presta para ser servido por Deus. Grave essa mensagem. Quem não sabe servir, não presta para ser servido por Deus. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, se algum dia eles vão entender, se vai ouvir, mas eu sei de uma coisa. Hoje, quando o rapaz me devolveu e pegou na minha mão, era tudo que eu queria ouvir. Eu estou devendo ao Senhor. Eu falei, ótimo. E agora eu tenho condição de, na hora que eu abri a primeira reunião na minha casa para falar de Jesus, eu falei assim, você está me devendo. Agora você vai lá na minha casa, que eu vou ter uma conversa lá, uma reunião, e eu quero muito você na minha casa. Deus vai dando as oportunidades para a gente, irmãos, nós não podemos perdê-las. Não podemos perdê-las. Em todas as oportunidades que Deus der a você para abrir a porta com alguém, abra. Porque quando Jesus entra com você, a vida das pessoas muda. Amém? O mundo não nos conhece, ele não sabe qual é o nosso propósito. Vai achar que é alguma coisa, vai achar que é porque é isso, é aquilo outro, mas o propósito sempre é, irmãos, Jesus em primeiro lugar. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, ele não precisa ser mais nada. Se ele não for o único, se ele não for a razão da sua existência, não precisa de mais nada. Você pode ficar como você está. Ele precisa ser a razão por que você está aqui. Quando Jesus é a razão por que nós estamos aqui, a nossa vida prioritariamente é para Ele e por Ele. E aí não tem hora para acordar, não tem chuva, não tem quanto você vai gastar, não tem quanto você está cansado, não tem quanto você vai deixar de investir no seu eu, não tem, é tudo para Deus. E aí Deus retribui a você, do jeito dele, Ele vai abrindo as portas. Eu aprendi uma coisa também, que eu não preciso nem pedir muita coisa para Deus, é só dizer, Senhor, faz a tua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida, está tudo ótimo, e as coisas vão acontecendo. Vamos para 2 Coríntios 8:9. Olha o que Paulo fala, ele falando exatamente de uma vida entregue a Ele, diz, olha, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conhece o carinho de Deus, a graça, sendo rico, Ele se fez pobre por amor, ou seja, por carinho a vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Aleluia. Ele veio, se alinha à nossa miséria, se faz miserável, para que, como miseráveis, ou seja, sem nada, Ele nos tornasse 100% em tudo nele. É isso que nós precisamos. Hoje eu pedi o café na Victoria Café, e todas as vezes que eu peço um café, vem uma mensagenzinha, e a mensagem veio para fechamento da palavra, embora eu já tivesse fechado. Mas foi 1 João capítulo 4, 16, e eu quero ler com você. Então, passe na Victoria Café, tome seu café e leva a mensagem de Deus para a sua vida.
Assim conhecemos, 1 João 4,16, assim conhecemos o amor de Deus, ou o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos trocar a palavra por carinho, que nós estamos, né? O amor por carinho, né? Todo aquele que permanece no carinho de Deus, permanece em Deus e Deus nele. É o que Deus está falando para você aqui nessa manhã. Deus cuida de cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.